Em Deus há uma sabedoria incalculável. Afinal, nessa sabedoria, por que Deus pode dar atenção a um pobre verme que sabe muito menos do que ele? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos juntos aí fazendo esse itinerário com a palavra. Chegou a primeira vez? Se inscreva, participe conosco, deixa aí o teu comentário, o teu like, espalhe essa palavra. Fico feliz que cada vez mais a palavra vai crescendo em todas as redes sociais. Isso é muito bom, porque significa que esta palavra está criando frutos. E agradeço também àqueles que dão retorno pelo WhatsApp, que partilham a experiência que estão fazendo também da palavra de Deus. Bom, quero pegar com vocês o capítulo 9 do livro de Jó, versículo de 1 a 12, depois do 14 ao 16. Diz assim: Jó respondeu a seus amigos e disse: Sei muito bem que é assim. Como poderia o homem ser justo diante de Deus? Se quisesse disputar com ele entre 1000 razões, não haveria uma para rebatê-lo. Ele é sábio de coração e poderoso em força. Quem poderia enfrentá-lo e ficar ileso? Ou seja, por mais que nós tenhamos uma sabedoria, por mais que nós conhecemos algo, Deus nos conhece muito mais, né? Como depois vai falar o profeta Isaías, né? Muito maior são os pensamentos, são os projetos de Deus do que os meus. Deus sabe todas as coisas, por isso é difícil dialogar, ou seja, falar assim, olha, estou mais certo do que Deus, né? Estou mais correto do que Deus. Olha, vamos ser verdadeiros. Tem vezes que nós temos esse baita deste orgulho, que queremos dizer que nós sabemos mais do que Deus, né? Quantas vezes nós queremos dar a receita para Deus do que Ele quer fazer. Bom, e aí continua. Ele é sábio de coração e poderoso em força. Quem poderia enfrentá-lo e ficar ileso? Ele desloca a montanha sem que elas percebam e as derruba em sua cólera. Ele abala a terra em suas bases e as suas colunas vacilam. Ele manda o sol que não brilhe e guarda escondidas as estrelas. Sozinho desdobra os céus e caminha sobre as ondas do mar. Criou a Ursa e o Órion, e as Pleiades e as constelações do sul. Faz prodígios insondáveis, maravilhas sem conta. Ele passa junto de mim, não o vejo, e quando se afasto não percebo. Se ele apanha uma presa, quem ousa impedi-lo? Quem pode dizer-lhe o que está fazendo? Quem sou eu para replicar-lhe e contra ele escolher meus argumentos? Ainda que eu tivesse razão, não poderia replicar-lhe. Deveria pedir misericórdia ao meu juiz. Se eu clamasse e ele me respondesse, não creio que daria atenção à minha voz. Olha só que forte. Ele faz essa expressão, né? Ou seja, olha, Deus, Ele tem todas as coisas, não tem nada que eu possa falar a Ele que Ele não sabe. Mesmo que eu tivesse razão naquilo que vou pedir, Ele sabe muito mais. E aqui eu quero também colocar um ponto importante, porque muitas vezes eu tenho razão até em algumas coisas que eu peço, só que elas ainda não são mais sábias do que Deus. Em que sentido? Bom, eu, por exemplo, peço por uma pessoa que está doente. Isso é certo. Devo pedir por aquela pessoa que está doente, porque isso é algo bom, né? Algo que vai trazer a ela o restabelecimento, por exemplo, do corpo. Porém, isso não é mais sábio do que Deus, porque Deus sabe o caminho que Ele está fazendo com aquela pessoa, com os seus familiares, com toda aquela situação de doença. Isso significa que, embora eu peça alguma coisa que tenha razão, tenha sentido, faça realmente algo bom, isso não quer dizer que aquilo seja sábio perante Deus.
E isso é um diferencial, por isso que nós rezamos, seja feita a tua vontade, porque a tua vontade, Senhor, é muito mais sábia do que qualquer coisa que eu possa te dizer, qualquer coisa que eu possa lhe pedir, porque eu sei que aquilo que eu peço, embora tenha razão de pedir, pode ser que os teus caminhos sejam outros, muito mais sábios. E é muito comum, né? Acho que vários de nós já passamos por isso. Depois da aprovação, ok? Aqui Jó está passando por essa aprovação, está chegando ao final desta aprovação. O que acontece? Eu começo a colher os frutos. Depois da aprovação, se eu manter na fidelidade, não amaldiçoar a Deus, não falar mal justamente do Senhor, o que acontece? Eu começo a colher os frutos daquilo que eu passei, daquilo que eu vivi. E vocês vão ver isso ao longo da história de vocês. No meio da aprovação, meus caros, é tão difícil ver os caminhos, né? E Santo Inácio vai dizer isso nas suas regras de discernimento. Não dê um passo, não mude o rumo no meio da aprovação, no meio da desolação, né? Essa é a palavra que ele vai usar. Por quê? Porque não é o momento, não é o tempo. Então, vamos dizer assim, sofre, né, com resiliência, né, aquilo que é a provação que está passando. Deixe que todas as coisas possam justamente acomodar-se em Deus, encontrar uma resposta em Deus. E eu ainda deixo em destaque esse último versículo. Se eu clamasse a Ele e Ele me respondesse, não creio que daria atenção à minha voz. Ou seja, se eu clamasse e Ele me respondesse, não creio que Ele daria atenção à minha voz. Mas aí que entra a loucura. Porque sim, toda a sabedoria, todo entendimento, todas as coisas, Deus continua a dar atenção à tua voz. Não é impressionante isso? Porque a gente, quando temos um pouquinho mais de conhecimento, quando nós sabemos um pouco mais sobre algo, sei lá, sobre uma obra, sobre um tipo de trabalho, sobre um tipo de conhecimento na base ali intelectual do estudo, não é que você começa a ter dificuldade de ouvir as outras pessoas. A pessoa começa a falar, você já sabe aonde ela vai chegar e que aquilo que ela vai chegar não é o correto. Ou seja, olha, o cara está começando a explicar, eu já sei o que muitas vezes a gente faz. A gente corta a pessoa, a gente escuta mal. Por quê? Porque ele está falando uma coisa que já para mim não tem sentido, né? E aí você pega todas as discussões aí, né? A nível, por exemplo, de política, de economia, de medicina, de nutrição, né? Esses conhecimentos, você vai ver a dificuldade de se escutar, porque você já não concorda no princípio com a pessoa e você já corta. Imagine Deus se Ele fizesse isso conosco. Se Ele já cortasse a gente na primeira palavra, antes que a palavra saísse da nossa boca, Ele já entendendo os seus pensamentos, sabe que eles não são o caminho correto, sabe que eles são irracionais perante a sabedoria dele. O que ele faria? Ele te cortasse. Já pensou? Nós íamos ficar um pouco, vamos dizer assim, silenciados, né, por Deus a todo instante. Mas não é isso que Deus faz. Ele ouve a você com atenção, porque é próprio de Deus ter um coração manso e humilde. E quantas vezes falta mansidão e humildade para sermos ponte em relação aos outros, porque Deus exerce uma ponte de misericórdia para conosco. Quando nós sofremos, Ele é atento a cada uma das nossas palavras, mesmo que por causa do sofrimento, muitas vezes essas palavras são vãs, vazias e no fundo só querem fugir do sofrimento. Quantas vezes nós fazemos isso com o Senhor, mas quantas vezes alguém fazendo isso conosco, nós não usamos de mesmo amor, de mesma paciência que Deus usa para conosco. Pense um pouquinho sobre isso, que essa história, que o livro de Jó possa estar também te ensinando, como está ensinando a mim. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.